Mateus capítulo 24, versículo 13. Vamos indo à palavra. Um momentinho só. Deixa eu pegar o meu óculos aqui. Eu tenho que pegar meu óculos. Então vamos lá. Mateus capítulo 24. Versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: mas aquele que perseverar até ao fim. Então, o arrebatamento não é o fim, meus irmãos. Vocês têm que tirar isso da sua cabeça, que durante muitos anos, na história da nossa igreja, no nosso povo pentecostal, do povo da igreja tradicional, nós fomos ouvindo isso na escola dominical, fomos ouvindo nas pregações das terças, das sextas, das quartas-feiras, e isso foi entrando no subconsciente de tal maneira que é difícil de tirar isso da mente da pessoa. O arrebatamento não será o fim, e nós não vamos ter duas vindas de Jesus. Nossos mestres ensinaram isso nas escolas, no nosso seminário, que vamos ter a primeira fase da segunda vinda, não ter a segunda fase da segunda vinda. Isso foi entrando na nossa cabeça, isso entrou de tal maneira que quando a gente fala isso, as pessoas querem nos matar, elas começam a praguejar. Tem gente que fala palavrão. É claro que elas estão mostrando com isso sua carnalidade, que muitas delas nem são salvas, porque a pessoa se irrita, né? Principalmente o pessoal de uma região do Brasil, pessoal aí da faca, do facão, pessoal aí da espingarda, esse espírito, esse sangue horrível que leva, que se junta à carnalidade, que eles querem sair para a briga, eles querem sair para a morte, né? Pois finalmente, então quando a gente fala isso, aí eles taxam de herético, de falso profeta, tantas coisas, mas também isso aí, Jesus também foi chamado de tudo isso, né? Mas ele continuou na sua palavra. Sua palavra é a verdade. Então, quero que você entenda isso. É só uma segunda vinda. É só uma segunda vinda. Não temos duas vindas, temos só uma segunda vinda. Queria mostrar aqui para vocês isso. Deixa eu mostrar isso aqui. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês aqui no quadro aqui, ó. A Nova Jerusalém vem descendo. E ela tem que estar sobre a terra, porque essa é a posição final dela. Isaías capítulo 4, versículo 2 em diante fala. Isaías capítulo 4, versículo 2 em diante fala que a Nova Jerusalém vai ficar sobre a terra. Ela vem descendo. Então, aqueles que estão mortos, veja bem, vão ressuscitar. Aqueles que estão mortos vão ressuscitar e vão assumir o seu corpo. A sua alma descerá daquilo que nós chamamos de será, das três dimensões. A Nova Jerusalém tem três dimensões. Ela tem a dimensão do era, do é e do será. Essas três dimensões. A dimensão do será é a mesma dimensão do paraíso. No Salmo 68, verso 11 em diante, e em Efésios capítulo 4, verso 9 em diante, fala que quando o Senhor Jesus morreu na cruz, ele desceu até o Hades. O Hades é a parte, o lugar de tormento, o abismo e a parte mais alta, que era chamada seio de Abraão. Quando Jesus morreu na cruz, quando ele morreu na cruz do Calvário, sua alma foi até o é. Sua alma foi até o é, ao tabernáculo, deixar o sangue. Depois ela voltou para a cruz, onde ele triunfou sobre os demônios, os principados e potestades. Daí então ele desceu até o Hades, tomou cativo o paraíso e o elevou para essa dimensão. O que é a dimensão do será? Isso, ele levou para cá. Então aqui estão as almas dos que morreram, desde Adão, né, até hoje, porque os que morrem em Cristo já não passam mais pelo Hades, porque Jesus disse que ia edificar a sua igreja e as portas do Hades, que é aqui o Hades, não prevaleceriam mais sobre ela. Quer dizer que a igreja não passaria pelo Hades. Esse é o sentido.
Jesus então morreu na cruz e veio até aqui, né? E elevou esse grupo para a posição do Será, que é o paraíso. Então, no arrebatamento, essa turma que está no paraíso vai voltar para as suas sepulturas ou para o lugar da sua morte e vai receber um corpo. E os que estiverem vivos nessa ocasião, os seus corpos serão transformados. Essa transformação, tanto dos que estão vivos e dos que vão ressuscitar, será num abrir e fechar de olhos. Esse ponto aqui é confundido com o arrebatamento da igreja, né? Que os irmãos dizem que o arrebatamento vai ser num abrir e fechar de olhos. Para de falar essa besteira, que o arrebatamento vai ser uma coisa assim como os anjos disseram, assim como vocês viram ele subir, e também vai descer sobre as nuvens, e ele vai nos tomar. Então, o arrebatamento que você prega que vai ser no abrir e fechar de olhos, aí você põe aqueles filmes idiotas, imbecis, que todo mundo está na igreja, de repente já aparece todo mundo, o avião cai. Sai dessa, rapaz, pelo amor de Deus, conversa fiada, né? Isso é uma coisa que não dá para tirar. Até os meus pastores fizeram uma reunião lá em New Jersey, né? Mais de 12, para eu poder explicar isso para eles, né? E eles ficaram sem palavras, por quê? Porque eles não tem como mudar isso aqui. Não tem como. Aí eles leram o texto, e eu dei para eles, eu bati na mesa e disse para eles assim, eu dou $1000 se vocês me mostrarem um versículo que fala que o arrebatamento vai ser um abrir e fechar de olhos. Eles saíram correndo, todos eles. Depois eles desistiram, porque lá está escrito que vai ser em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42 e 3, que fala que a transformação dos mortos será no abrir e fechar de olhos. A transformação. Então, para tirar essa cabeça de vocês que estão me ouvindo agora, só Jesus, né? Então, voltando para o que eu estava falando antes, esse período aqui de descida da cidade, quando a igreja, esse grupo aqui, entrar na cidade, for arrebatado para dentro dessa cidade aqui, ainda restarão 7 anos para que essa cidade chegue até aqui. 7 anos. Porque nesses 7 anos, são 3 anos e meio mais 3 anos e meio, tem vários grupos, que são os grupos que nós estamos estudando aí. O primeiro grupo, que é do capítulo 6, quando ele abre o selo. Depois tem o segundo grupo, que é o grupo que vai passar pela morte, né? Que é aquele pessoal frio da igreja de Laodiceia, que vai querer comprar o ouro, vai querer comprar o pão, vai querer comprar o ovinho, vai querer comprar ali o alimento. Esse povo aqui que eu estudei com você, se você não entender essa parte, você tem que ler ou estudar as outras aulas passadas. O outro grupo, que é o grupo dos mártires que vão ser mortos durante a segunda fase inicial da grande tribulação. Aí vem até o sexto grupo que nós estudamos. Quando então se completarem este sexto grupo, que é hoje na nossa 7ª aula, que nós estamos dando agora para vocês, que é onde eu estou, aonde eu queria daqui para frente andar com vocês, tá bem? Não dá para explicar agora do segundo ao sexto, que eu já expliquei, então eu não tenho como gastar mais esse tempo com vocês, amém? Então, vamos lá. Muito bem. Observemos agora. Mateus capítulo 24, versículo 13 diz, mas aquele que perseverar até o fim, vou ter que apagar essa aqui, vou ter que apagar isso aqui, vamos apagar isso aqui para que eu mostre para vocês a questão do fim, de novo. Então, como eu disse, não tem duas vindas de Jesus, duas segundas vindas de Jesus. Tem duas vindas, sim. A primeira e a segunda. Mas não tem duas segundas vindas de Jesus. Então, eu mostrei aqui para vocês que essa é a posição final. Então, esse período aqui, esse período aqui se divide em 2 tempos. Se divide em 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Mais 3 anos e meio. O fim propriamente dito, né, não é o nosso traslado para a cidade, porque a cidade continue. Não, senhor. Esse não é o fim.
Isso é o princípio do fim. É o princípio do fim. É o fim. O fim vai ser aqui. Esse período aqui, propriamente dito, esse vai ser o fim. Então ele coloca aqui o fim. Tá? Ele coloca aqui. O que perseverar até o fim. Até o fim. Então quer dizer que existe um período, né, daquele grupo que vai ficar na terra, do pessoal que nós chamamos de santos, né, o pessoal que vai se reunindo, Como agora essa dimensão, que é a terceira dimensão do será, está fechada, então esses mártires têm que vir para um lugar que a Bíblia fala, que é debaixo do altar. Por que debaixo do altar? Porque a terceira dimensão, que era chamada de paraíso, já não está mais funcionando. Por quê? Porque esse grupo já desceu, já tomou seu corpo e já está no na posição do Ele saiu do será para a posição do porque Deus está no Deus é presente, Deus é, Deus está, Deus é, Deus tem. Então aqui, esse altar de incenso, que aqui é o altar de incenso, eles todos se encontram aqui, debaixo desse altar. Outro grupo clama em outro lugar. Um grupo dos que vão comprar o colírio, dos que vão comprar as vestimentas brancas, as estolas sacerdotais, eles também vão clamar de outro lugar. Isso aqui, a aula passada, não vou voltar mais. Muito bem. Agora nós estamos pensando aqui, Apocalipse capítulo 14, verso 12, diz assim: aqui se requererá a perseverança dos santos, daqueles que se mantêm firmes, guardando os mandamentos e a fé de Jesus. Esse versículo é exclusivo para os que estão passando pela grande tribulação. Não se refere a nenhum de nós que estamos na graça. Você não tem que confundir, não pode confundir essa parte. Muitos confundem essa parte aqui. William Santana, José Marcos, muitos dos que estão ao seu lado, muitas vezes você vai ver, eles confundem essa parte. E até quando os pastores, quando alguém morre, eles leem esse versículo. Esse versículo não se aplica aos que estão na graça. Não se aplica, embora nós tenhamos também que perseverar. Ao que? Verso 13. Verso 13, capítulo 14, verso 13 diz assim: então vi do céu uma voz que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que daqui em diante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguirão. Esse versículo aqui, quanto ao verso 12, não se aplica para nosso tempo. E alguns pastores, quando morre um crente, eles leem esse versículo, porque eles não sabem o que eles estão lendo, eles não têm ideia do que eles estão lendo. Esse texto é um texto que se aplica para os que vão morrer martirizados quando a morte for retirada por alguns meses da terra, em que só os justos, os mártires justos morrerão, e eles terão inveja dos que podem morrer ou decapitado, ou qualquer outro tipo de morte, porque quem vai operar essa morte nesse período é o falso profeta, com toda a liberdade que o anticristo lhe dará. Então esse verso 13, aí quando a pessoa está com a sua própria cabeça na mão, segurando o seu braço, o outro braço segurando uma perna, segurando um pé, e ainda continuando viva, e ainda continuar viva, e aí disser: quero morrer e não posso, e ela vê um mártir, que ouviu a voz dos anjos que voavam pelo céu, pregando o evangelho eterno, dizendo: dai-lhe glória, e as pessoas são decapitadas, são mortas, são queimadas, e elas morrem, e esses ímpios não podem morrer pelas suas feridas de guerras, de ameaças, de tantas coisas que vão acontecer nesse período horríveis, que elas não vão poder morrer. Chegar no hospital com alguma parte do seu corpo na mão e dizer: eu não consigo morrer. E então, nesse texto, nós vemos o cumprimento dessa profecia. Escreve aí que nesse período, aqui, bem-aventurados os mortos que daqui em diante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos
das suas tribulações, das suas angústias. Isso aqui é muito importante, muitíssimo importante. Isso aqui, meu querido pastor Isaac, grande abraço, meu amigo Heber Almeida, Eliseu Pimenta, obrigado pela sua atenção. Vamos lá, continuamos a palavra. Aí Mateus, eu queria que vocês observassem uma coisa muito importante aí, Mateus, capítulo 24, que no versículo, quando Jesus começa a falar, do versículo 4, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e ouvireis guerras, tudo isso aqui, do verso 6 até o verso 13, são os princípios das dores. Capítulo 24, verso 8, mas todas essas coisas são princípio das dores. Então você está vendo agora, por exemplo, é só a avant-première ainda daquilo que vai acontecer, é uma mostra. Nós nem nos princípios das dores nós estamos ainda. Nós estamos começando a ter uma ideia de como mais ou menos serão os tempos, os dias, os meses, do princípio das dores. Meu irmão falou comigo com tristeza, disse, pastor, pois é, pastor, onde Cristo já está vindo, acabou tudo, acabou nosso tempo de cultuar a Deus e tal. Eu olhei para ele, fiquei meio assustado, assim, olhei para ele sentado na minha mesa, eu olhei para ele assim e disse, rapaz, isso aí são só 7 anos, só são 7 anos, daqui a pouco passou. Quando foi a Copa no Brasil? 2014, nós estamos em 2021, você já pensou, rapaz? Já se passaram 7 anos. É assim, desse jeito. Só que nesses períodos, a Bíblia diz que a Terra e os planetas e todos os elementos que fazem parte dessa grande engrenagem vão girar tão rápido que parecerá como se fossem 7 dias de tanta angústia que haverá na Terra. Os cientistas descobriram que as engrenagens que movimentam os planetas estão girando mais rápido. Nós já estamos entrando em março, amanhã é março. Faz alguns diazinhos, algumas horas que nós estamos orando na igreja lá na Flórida, Pompano Beach, a nossa igreja, Assembleia de Deus ali, e alguns dias estávamos ali comemorando em oração de joelhos a entrada do novo ano. Ninguém teve coragem de dizer um ano feliz, um ano com saúde. Eu não ouvi de ninguém. Por causa que todo mundo já conhece. Nós não estamos ainda nem no princípio das dores. Nós estamos apenas nas demonstrações de como serão, porque nós temos isoladamente um tsunami, isoladamente um terremoto, isoladamente uma praga, Ninguém fala mais em dengue, ninguém fala mais em infarto, ninguém fala mais em câncer, ninguém fala mais em AIDS, todo mundo só fala de uma única enfermidade. As pessoas estão tão impressionadas com isso. Então, nós estamos tendo esses princípios, esses sinais, princípios das dores, isoladamente. Mas eles vão acontecer todos de uma vez, quando os princípios das dores acontecerem. Entrega dos irmãos, a denúncia dos irmãos. Não vai ser só com algumas coisas acontecendo na China, outras no Brasil, outras nos Estados Unidos. Não, serão todas de uma vez, de uma forma geral e generalizada. Então vai até o versículo 13. A igreja em si, ela passará pelo princípio das dores. A partir do verso 14, diz assim, e será pregado o evangelho do reino no mundo inteiro, por testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando eu estava estudando o meu curso de missões, antes que eu me preparasse para entrar na obra missionária de uma forma definitiva, eu ouvi meus professores falando que nós tínhamos que pregar o evangelho, senão Jesus não vinha. Até hoje, tem uns procopró pregando aí, uns procoprós, uns troco-troco da vida, pregando aí que Jesus não vai vir se nós não pregarmos o evangelho em todo o mundo. Mas nos dias de Paulo, ele mesmo falou, o evangelho foi pregado no mundo inteiro. E Jesus não veio. Esse não é o sentido, é a falta de conhecimento para que você possa interpretar a Bíblia. É muito grande, porque muitas pessoas acham que podem abrir a Bíblia e sair ensinando sem nunca
terem se preparado. Isso é muito... Eu sempre pergunto, você vai no dentista, você abre a sua boca para um camarada que não estudou, não? Se formou na universidade? Você pede para um engenheiro desses que nunca se formaram, um desses curiosos, freelancer, para construir sua casa? De jeito nenhum. Você deixa abrir a sua barriga para fazer uma operação no seu coração, sem esse médico nunca ter aprendido isso, você abre. Então, por que você abre o seu ouvido para quem nunca se preparou? Por que você abre o seu ouvido para aqueles que falam que não é teologia e que não é não sei o quê, que não é não sei o quê? O que eles falam? Deixa eu ir falar para você ver. Me convida para eu ir falar, para ver se teologia não funciona. Deixa eu ir lá na sua igreja para eu te provar que teologia funciona. E traga um desses também. Traga uns 10 desses dos Procopro, das 25 de março e ponha junto comigo para pregar. Nós vamos ver quem é que vai sair melhor. Vamos lá. Traga eles. Traga esses aí que dizem que não é teologia, que não é isso, que não é aquilo. Pode trazer. Porque tem unção aqui também, meu irmão. Tem unção do Espírito aqui também. Então, meu amigo, esse texto que nós ouvimos, os pastores pregarem, esse assim, então virá o fim. Esse é o fim. Então virá esse aqui. Então virá o fim. Então, esse texto colocaram aqui para vocês em Mateus capítulo 24, versículo 14, tá? Que alguns usam esse texto para se referir, né, à premente necessidade da pregação do Evangelho. Tá bem, meu amigo? Então, esse texto, a partir do verso 15 em diante, vai haver um hiato aqui, vai haver um hiato. Desse verso 12 ao 13, nós temos aí a nossa saída da terra. Né? Claro que é uma visão extraordinária para aqueles que vivem debaixo de uma teologia, né? Uma teologia de fundo de quintal, que eu sempre falo isso, teologia de fundo de quintal. Aí vem então o sétimo culto, que é o culto dos anjos, na página 5 da sua apostila. O sétimo culto, o culto dos anjos no tabernáculo já aberto. Capítulo 15 agora de Apocalipse. Mas só para não deixar aberta essa parte aqui, você junte aí o verso 14, Mateus 24, 14, você junta com Apocalipse 14, 6 e 7. Você junta aí, esse texto aqui, deixa eu colocar aqui para vocês. Esse texto de Mateus 24, 14, ele forma uma equação com Apocalipse 14, 6 e 7, que fala que o evangelho do reino será pregado, o evangelho eterno será pregado. Não tem nenhuma diferença. O irmão perguntou, pastor, na Bíblia fala evangelho do reino, fala evangelho eterno, fala evangelho, o evangelho do reino de Deus, né? Então, qual é a diferença? Nenhuma. É do mesmo Deus, do mesmo Senhor, do mesmo local. Não adianta ficar inventando, porque o evangelho é eterno, é porque não sei o quê, e os caras ficam perdendo tempo com as coisas simples e ficam querendo inventar coisas. Muito bem. Aí, capítulo 15 agora de Apocalipse, nós entramos na fase final dessa aula de hoje, que é a parte mais importante. Nós precisamos terminar isso de uma forma bem especial. Capítulo 15, versículo 1 em diante, assim. E vi outro sinal no céu, e esse sinal era grande e maravilhoso, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, pois com elas a ira de Deus estará consumada. Então a ira de Deus vai estar finalizada, estabelecida. Então o Pai dirá, está consumado. O mesmo que o Filho disse quanto à redenção na cruz do Calvário, está consumado. Então será a vez do Pai falar, está consumado. Então, quadro aqui, porque é muito importante quando a gente coloca os desenhos, as pessoas, elas aprendem mais rápido. Então é muito importante que de vez em quando você observe esses desenhos. Eles são importantes. Você deveria adquirir os 2 livros. Os 2 livros. Tem aqui. Onde foi que eu pus, meu Deus? Os 2 livros. Deixa eu ver se eu acho. Aqui os livros. Aqui eu já vou passar para o quadro de novo. Aqui, ó. Os 2 livros, desenhos teológicos, 2. O 1 e o 2. Olha só que riqueza. Todos esses desenhos que eu ponho aqui para vocês, ó. Todos os desenhos, todos eles estão facilitados aqui. O que você faz? Tira uma cópia
e dá para os seus irmãos da igreja. E então você dá os estudos. É só você buscar aqui, ó. Todos os desenhos vão ser 4 livros desses aqui, 4 ou 5 desses. Eu estou no segundo ainda. Olha só, todos esses desenhos são milhares, né? São 2 livros desses aqui. Você não pode deixar de ter. Você que ensina a palavra, que tem. É só tirar cópia aqui, tirar cópia aqui, dá para os alunos, vamos dar essa aula. Tá? Isso aqui para você. Amém? Muito bem. Aí, no capítulo 15, eu ia mostrar no quadro, né? Eu ia mostrar no quadro as três coisas importantes aqui, né? A cidade, eu sempre gosto de colocar assim, para que a pessoa tenha uma ideia desse período dos 7 anos, que é a descida da cidade para o seu local, porque ela ficará sobre a terra. Ela não estará na terra. A Nova Jerusalém não baixará na terra. Nós não vamos viver na terra. A igreja vai viver em cima da Nova Jerusalém. Salmo 87, Salmo 46, Isaías 4, 2 em diante, né? Apocalipse capítulo 21, 22 em diante. Todos esses versículos que eu disse, e mais um bocado, falam que a cidade vai ficar sobre a terra. Então nós temos ali um primeiro selo, ele é aberto no início dos 7 anos. Primeiro selo. Depois tem a metade. O primeiro selo só com um período de paz, que vai ser um período com o anticristo. Tá bem? Nem o falso profeta vai aparecer aqui. O falso profeta só vai aparecer aqui na segunda parte. Quando o segundo selo, que é ele, aparecer. Então nós temos o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o 7º selo. 3, 4, 5, 6, 7. Então vão aparecer o quê? As trombetas. Do 7º selo saem as 7 trombetas. Então nós temos vezes 7 trombetas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trombetas. Tá vendo? Então nós temos 7 trombetas. Dessa última trombeta saem os cálices. Os cálices, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cálices. 7 cálices. 7 cálices. 7 cálices. 7 cálices, 7 cálices, 7 cálices que vão ser derramados. Antes de começar o primeiro cálice, já não haverá mais nenhuma condição para que haja nenhum Marte. Isto é, até a última trombeta e começar o primeiro cálice, já não haverá mais condições de que haja Marte ali na Terra. Nesse período 2, que é o fim propriamente dito. Então, repetindo, isso aqui é importante, repetindo. Antes que comece o último cálice, as 2 testemunhas elas terão que ter subido e levado com elas todos os que vão ressuscitar junto com elas, para que possam fazer parte desse grupo, agora que eu vou ler para vocês, que está no capítulo 15, né? Mas que tem uma parte que vocês precisam ver no capítulo 19. Capítulo 19 agora, capítulo 19. Você pode ver aqui, capítulo 19. Seguem os anjos com as taças da ira, que é o 15:8, estou na página 6 da apostila agora. E o santuário se encheu de uma nuvem por causa da glória e por causa do poder, e ninguém podia entrar no santuário até que fosse consumadas as 7 pragas dos 7 anos. Então vamos esperar por alguns momentos, já todos juntos, todos nós estaremos juntos. Tanto os que foram arrebatados, que foram transformados, e os que saíram de grande tribulação e entraram ali. Os grupos juntos da Assembleia Celestial, esse texto que eu tenho que ler, eles vão ler esse texto de Hebreus 12, 22 a 24, quando diz assim, Hebreus 12, 22 a 24. Mas vós tendes chegado ao monte de Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a companhia de miríades de anjos e a Assembleia Universal, a igreja dos primogênitos inscritos nos céus, ao juiz e Deus de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Que são espíritos dos justos aperfeiçoados? São todos aqueles que
permitiram que o Espírito Santo viesse habitar nele, isto é, neles, e eles nascessem de novo com isso. Então, todos que nasceram de novo, os espíritos dos justos aperfeiçoados, farão parte dessa grande assembleia. E os que não foram aperfeiçoados? A Bíblia não fala o que Deus vai fazer com esses espíritos, mas que eles não vão estar aqui, não vão. Verso 27. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor que Abel. Então o sangue que nos santificou vai estar aí. Este sangue que é o sangue de Cristo. Jesus que foi o nosso Redentor. Então ele está mostrando aqui que este aqui é o cântico que eles vão ouvir para esse grupo. Esse grupo que eu estou falando agora, o grupo da Assembleia Celestial, a Igreja Primogênita, a Igreja Triunfante e os mártires. O sétimo culto. Capítulo 19. Vem então o sétimo culto. Capítulo 19. Então o que eu estou mostrando agora? Todo mundo está junto agora. Todo mundo chegou. Todo mundo chegou. Que festa. Que alegria, hein, Marcelo? Que alegria, hein, Roniclei Diniz? Que alegria, Maria de Lourdes? Que alegria, Gineto Rota? Todos nós, Bruna Stephanie, todos nós juntos, cada um representando o seu grupo em tempos diferentes. Os do grupo da Igreja Primogênita, lá do princípio, desde Adão, que vem até Moisés, né? Os de Moisés até João Batista, do João Batista até o dia de hoje. E aí o pessoal dos grupos mártires da grande tribulação, todos juntos, a uma só vez. Aleluia. Capítulo 19, versículo 1 diz: depois destas coisas, vi no céu uma voz de uma imensa multidão que dizia: aleluia! Se você não aprendeu da glória a Deus e aleluia na sua igreja, é melhor você ir aprendendo, viu, meu amigo? Porque lá ninguém vai mandar você dizer, dá um amém, diz um aleluia. Não, isso aqui não, isso aqui. O Espírito que está em ti, a unção que está em ti, fará isso de uma forma extraordinária. E aqueles que, né, diz aí o Pedro Conceição, Baruch Hashem, Baruch Hashem Adonai, Elohim, Todarael, aleluia, aleluia, oh glória, aleluia, aleluia. A quem pertence a salvação, a glória, a honra e o poder, senão ao nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois ele julgou a grande prostituta, lá embaixo na terra caiu a grande prostituta. Essa sim, a igreja que vai ficar na grande tribulação, que corrompia toda a terra com a sua imoralidade e vingou o sangue dos seus servos. Não aponte para uma denominação, não, porque essa prostituta, ela está dentro de todas as denominações. Tem um grupo que pertence a ela, mesmo não estando lá em Roma, em todas as congregações evangélicos, lá no meio, tem um lá que pertence a essa prostituta. Está lá no nosso meio, escondido, mas ele pertence a esse grupo. É o grupo fornicário, é o grupo bandido, é o grupo interesseiro, é o grupo que brinca com as coisas de Deus. Esse grupo está lá. Aí você fica apontando para lá, mas você é um deles, se você não abrir seus olhos. Então, isso aqui é muito sério que eu estou falando. Aí ele diz assim, verso 3, e outra vez disseram, aleluia! Então, a fumaça dela sobe para sempre. Caiu a grande Babilônia. Então vi os 24 anciãos e os 4 querubins prostraram-se e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Ah, meus irmãos, eles também dizem, eles são anciãos. Eu estava vendo uma mocinha cantando hoje, junto com a minha esposa, estávamos juntos vendo os hinos evangélicos, né? E entrou uma mocinha cantando lá no lado do Nordeste, lá para aquele lado lá. Então, aquele bando de pastores sentados lá atrás. E o poder de Deus se manifestando na congregação. E os pastores olhando com a cara, não sentem mais nada. O que fazem esses homens aí? Meu Deus!
O que fazem esses homens sentados ali, né? Enrolando o bigode, outro com a cara feia. Parece que sente raiva das pessoas que estão tendo sucesso em Cristo na frente falando. A cara desses homens, desses farmacêuticos, desses donos de padaria aqui, os pastores, uns como presbítero, mas eles nem crentes são, rapaz. O que estão fazendo aí atrás do seu púlpito, pastor? Como é que você permite que esses camaradas, esse rol de gente que fica sentado aí atrás de você, sem eles expressarem a mínima alegria no rosto pela glória de Deus sendo manifestada, enquanto uma criança louva o Senhor, enquanto uma serva de Deus canta, enquanto o servo de Deus prega a palavra? Que insensibilidade! E eles dizem que não pode ser batizado, não pode ser ministro sem ser batizado com o Espírito Santo. Mas esses caras são? Eles são mesmo? Os 24 anciãos diziam amém e aleluia. Está escrito aqui no verso 4. Né? Acho que esse camarada devia ler esse versículo aqui. É muito feio. Mas quando eu estava pregando lá no Belém, muita tribulação. As pessoas diziam, pastor, eu gosto de ouvir sua mensagem, eu ponho só no áudio, porque não dá para eu olhar para aquele púlpito e ver aqueles homens ouvindo a palavra com cara fechada, zangada, com raiva. Um que fazia assim com bigode, assim. O outro que ficava lendo revista. E a palavra comendo. E comendo contra eles, lógico. E eles calados, olhando para a cara. E às vezes eu fico pensando, esse camarada, quem ungiu esse camarada? Quem que ungiu? Ele é amigo de quem? De quem que é o paraninfo dele? Quem é o arrimo dele para ele estar ali? Aí você vai ver, ele é dono da padaria, é dono da farmácia, é dono do mercado, é o dono de uma lojinha lá de venda de sapato, outro que vende pão, né, padaria. E como eles não podem deixar de oferecer isso, eles são imediatamente ordenados ao presbitério para que eles possam ser presos pelo cargo. Aquilo lá, daqui a pouco dá uma congregação para o camarada e não sabe nem onde está Gênesis. Não é a maioria, não é. Não é a maioria. Mas é um bom grupo, viu? Uns 50%, uns 49,9%. Quase. Muito bem. Eles dizem aleluia, eles dizem amém, eles glorificam a Deus. O verso 3 diz assim, e outra vez disseram aleluia. Olha o show de aleluia que tem só entre o versículo 1 e o versículo 3. Veja o show de glórias e honra e poder e aleluia e amém que há. Eu não gosto muito não, meu irmão, de ir para esse culto. Não, o pessoal fica dando glória a Deus toda hora, aleluia. O cara fica olhando assim para você do lado, assim. Esse rapaz, então lá no céu não é seu lugar. Lá no céu não é o seu lugar. Você não pode ir para lá olhar, porque só entre o verso 1 e o 3 conta quantos instrumentos em palavras de glorificação a Deus foi dado aqui. Então, os 24 anciãos, versículo 4, e os 4 querubins prostraram-se e adoraram a Deus, ao que está sentado no trono, diziam, amém, aleluia! Verso 4. Conta aí quantos amém, aleluia, honra, glória, salvação, poder tem aí. Verso 4. E no verso 5? No verso 5 diz assim, e saiu uma voz do trono que dizia, louvai ao nosso Deus, todos vós, os seus servos, e vós que o temeis, pequenos e os grandes. Meu Deus, estou falando aqui, meu amigo, eu estou falando aqui até o verso 5. Verso 5. E ouvi a voz do coro de uma grande multidão, com a voz de muitas águas, e como um som de fortes trovões. Verso 6. Aleluia, porque já o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso reina. Como que ele não tem alegria? Antes, eu estou dentro do verso 1 até o verso 6, mas ainda entra mais alguém dizendo ainda, regozijemo-nos, alegremos-nos, e ainda diz ainda mais um grupo, demos-lhe glória, porque é chegado o dia das bodas do Cordeiro, até o verso 7. Aleluia. Vocês estão vendo aí, meus irmãos? Do verso, olha só aqui, ó. Do verso 1 até o verso 7 é só glória, amém, aleluia, louvai, né? Engrandecei, dá-lhe glória, regozijai-vos.
Por quê? Porque todos os grupos chegaram. O número se completou. Todos estão juntos agora. Como não daremos glórias e honras e louvor ao nosso Deus, que está sentado no trono e que reina, aleluia. E foi-lhe permitido vestir-se de linho puro e brilhante. Todos os grupos, desde Adão até o dia de hoje, vão agora aos seus guarda-roupas. Aí está o seu nome, que nem se faz de uma forma comparativa infinitamente menor que aquele jogador no dia da Copa do Mundo. Ali está lá o seu sapato, ali está o nome do jogador, está a camisa dele. Infinitamente superior a isso, que é infinitamente inferior ao que eu estou falando. É só uma comparação. Você creu em Cristo não foi para ser salvo. A salvação é só o bilhete para você entrar. Você creu em Jesus para que através do bilhete da salvação, que é a redenção, que é o resgate, você possa ter o direito de glorificação. A salvação é para você ser glorificado. A glorificação é o fim e não a salvação. A salvação não é o fim, ela é o princípio para esta glorificação. Porque o texto diz assim: aos que dantes conheceu, a este predestinou, e a este que predestinou, a este chamou, e este chamou, a este justificou, e este que justificou, a este glorificou. Romanos capítulo 8, verso 29 em diante. Então a glorificação é o fim é o fim da nossa escalada até nós chegarmos a completarmos esse propósito inicial de Deus. Daí para frente, só Ele sabe o que vai acontecer. E foi todo mundo vestindo agora linho de sacerdote, puro e brilhante, pois o linho fino representa a justificação dos santos. Então somente os justificados. E agora eles passam para essa poderosa postura de justificados como santos. E o verso 9, meus irmãos, diz assim: e disse-me, escreve, bem-aventurados são aqueles que são chamados à grande ceia das bodas do Cordeiro. Todos a essa mesa que é em espiral, aleluia, da qual eu escrevi no livro Cavalo de Fogo. Esse livro aqui, ó, escrevi nesse livro aqui, Cavalo de Fogo. Você não leu esse livro aqui? Ó, você tem que ler a Bíblia, você tem que ler o Peregrino e você tem que ler este aqui. Esses 3 livros aqui são importantes. Você que está começando o seu ministério, porque os velhos não querem ler isso aqui não. Os velhos os velhos na fé não merecem ler esse livro não. Deixa eles lerem somente o que é interessante para eles, porque nem a Bíblia eles querem ler. Se eles querem ler, procurar versículos que são interessantes ao que eles querem colocar, e não a Bíblia. Esse aí. Amém? Então vamos lá. O texto diz assim: escreve, bem-aventurados são aqueles que são chamados à grande ceia. Mas para chegar aí, tem que ser justificado. Para chegar aí, tem que fazer parte desse 7º culto aqui. Porque desse 7º culto aqui é que você vai poder ter uma visão do que vai acontecer logo a seguir a partir daí. Amém? As bodas do Cordeiro. Gostaria muito de falar mais sobre ela, mas nosso tempo já se esgotou. Muito obrigado por participar desse curso. Muito obrigado por participar comigo desse curso gratuito que eu pude oferecer para vocês. E não se esqueçam, olha o combo aqui, olha o combo. Olha o combo. Esse é o combo 2, que vem com a Bible Cronos, vem Crentes Piratas, vem Cantares, vem a diferença entre repúdio e divórcio, vem o Gólgota e vem o Cavalo de Fogo. Este é o combo 2. E esse combo agora aqui, que é o combo, olha só, esse tudo que você vai receber. Esse é o combo 1. O que você tem lá? Todos os livros da teologia latina, soterologia, estudo da nossa salvação, episcopologia, o estudo dos ministérios, dunamilogia, o estudo dos milagres de Deus, angelologia. Você nunca mais vai ficar fazendo perguntas sobre o que o anjo faz, que ele deixa de fazer, né? Fala muito sobre o que eu acabei de pregar agora. Proscuneologia, que é o estudo do culto, relacionado à nossa
a nossa responsabilidade, dízimos, primícias e ofertas, que é voluntário àqueles que amam a Deus e que passa a ser obrigatório para aqueles que conhecem a Deus. Olha só que coisa mesmo. Amém? E ele vem junto com a Bible Cronos, ainda vem, olha só, ainda vem a Alfa, veja só, ainda vem a Alfa e ainda vem a Bereana. Esse combão, é o combão. Amém, meus irmãos? Tudo isso está à sua disposição, fora essas mesmas bênçãos de forma individual também, que o Elício colocou lá, também de forma individual. Agradeço a Deus pela vida de vocês, estou anunciando e também finalizando dizendo é você que mora fora do Brasil. Porque até agora, só os que moram no Brasil é que tem ganho promoção. A promoção no meujesus.com. Ela continua. Esses combos estão lá para o pessoal do meujesus.com. E essas minhas promoções vou colocar, já está lá. Alguém coloca aí para mim o código para eles, para quem mora fora do Brasil, Marcelo, tudo maiúscula, RM de Romanos, RM 6, 2.1A5, tá? Essa é RM, que é Romanos, RM 6, 2.1, letra A, maiúsculo, A5. Se você vai lá no Feminilizando aí, você entra lá, faz as suas compras, quando chega na hora de pagar, você então põe o código que você vai ter um descontão de 40% no seu material, tá bom? Está começado para o mundo inteiro, então toda a terra agora pode ser abençoada, amém? Vocês que estão conosco. Muito obrigado pelo carinho, obrigado por permanecer conosco até agora. Obrigado, Marcelo. Não, Marcelo, não é tracinho, é um A, é uma letra A. E é tudo junto, é maiúsculo, tá? Deixa eu ver se eu coloco aqui. Deixa eu colocar para vocês antes de eu encerrar. É tudo junto. RM6, né? Tem 2 pontos, 1A5. Tá aí, ó. É isso aí. É isso aí. Tudo juntos. Viu, Neymar? Você pôs aí um tracinho aí, Neymar, embaixo. Você pôs um espaço. Não tem espaço. É tudo junto. RM6, 2 pontos, 1A5. Esse é o código da bênção. Mas só vale para Family Osana. Não vale para Meu Jesus, que Meu Jesus já está lá automático. Você entra lá, já está com a promoção já. É só para o pessoal do exterior, que a página é diferente. Um grande abraço. Deus abençoe. Obrigado por estarem conosco. Quero orar por todos vocês que estão aí. Senhor Jesus, quero abençoar teus filhos. Senhor amado, que a tua bênção esteja sobre a casa de cada um. Pai, em todos os estados da nação brasileira, em todos os países da Europa, alguns que já estão na madrugada, mas mesmo assim estão assistindo, os que estão, Senhor, na Oceania, os que estão na Austrália, os que estão no México, os que estão aqui nos Estados Unidos, em todas as 50 províncias desse país. Meu Senhor amado, abençoa, meu Pai, os que estão lá no Japão, meu Deus, que já estão no outro dia. Senhor amado, que a tua graça seja sobre cada um deles. Pai Celeste, guarda, brinda-os nas estradas, ao saírem das suas casas, ao entrarem nos seus trabalhos, ao estarem nos seus trabalhos, Senhor. Que os teus anjos estejam com eles, livrando, Senhor, de toda enfermidade, de toda obra do mal, de toda seta maligna. Blinda-os, Senhor, com teu sangue, que eles possam dizer: eu sou santificado pelo sangue de Cristo, que foi colocado no altar do Senhor, no propiciatório. Eu tenho direito à vida, eu tenho direito a viver, porque Ele depositou o seu sangue lá no propiciatório. Porque o Senhor disse, Senhor, não quero que tu os tires do mundo, mas que os livre do maligno. Livra-os do maligno, de toda seta maligna, Senhor. Abençoa o teu povo e todos que estão me ouvindo agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor seja convosco.